Boa tarde, já está no ar os Donos da Bola desta terça-feira aqui na tela da Band, também pela internet no band.com.br/RS. Você pode participar com a gente, mandando o teu vídeo através do WhatsApp. O número, se não anotou, anota que está aqui embaixo, ó, 992-241220, já salva no teu celular e manda o vídeo diariamente pra gente, dando a tua opinião sobre Grêmio, sobre o Internacional, as coisas do futebol do Rio Grande do Sul. Opinião que começa a ser dada agora também na bancada. Sérgio Boas, boa tarde, teu destaque. Muito boa tarde, Felipe. A minha curiosidade, com o que o técnico Odair Hellmann dispõe no momento, qual o melhor ataque do Internacional? E também quero saber se o Rossi é uma solução amanhã, já contra o Vitória. Aí a gente vai começar a falar do Internacional, que tem esse duelo importante contra os baianos na Copa do Brasil. Daniel Oliveira. Os técnicos, quase que em sua maioria, reclamam do calendário do futebol brasileiro, a história do jogo na quarta e no domingo. Pois bem, o Internacional teve tempo para treinar. Agora eu vou esperar a evolução do time. Bruno Ravazoli compondo hoje a nossa bancada também. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Colegas aqui da bancada. Entre dinheiro e Zeca, Internacional prefere grana neste momento. Na sequência eu explico por quê. Opa, daqui a pouco então mais destaques de Zeca. Já tá virando uma novela, né? Zeca vem, vai, o Grêmio também queria, Flamengo também queria, Corinthians, enfim, muitos interessados. E o programa de hoje, além de projetar o jogo do Inter, falar sobre as negociações, vai dar espaço para um repórter que está começando a carreira, tá? Então paciência com ele. O lateral Bruno Cortez, repórter nas horas de folga, tentou entrevistar Jael nos vestiários do estádio Bento Freitas. Ficou apenas na tentativa, né? Estamos aqui com quem? Jael Cruel. Olha ele aí, ó. Fala, Jael. Esse Bruno Cortez é uma figura. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse material da Grêmio TV aqui nos Donos da Bola. Rápido intervalo e já voltamos com mais os Donos da Bola na tela da Band. Estamos de volta com mais os Donos da Bola aqui na tela da Band. Já fiz o convite, mas vou refazer. Pode mandar o teu vídeo através do nosso WhatsApp. O 992-241220 já tem recado chegando e a gente vai rodar o primeiro. Tinha pensado Para onde que tá? Agora sim! A corneta vem desde pequeno. Eu vou deixar claro que esse vídeo não fui eu que escolhi, hein? Mas tá aí no ar. Obrigado pela participação. Chega de um minuto de silêncio, né? O Inter volta a campo amanhã à noite contra o Vitória pela Copa do Brasil. Foram 3 semanas de preparação do time para este confronto decisivo. Tempo de treinar, tempo de mudar. O Internacional, que surge do hiato de 20 dias sem um jogo oficial, tem novos titulares para tentar dar um salto de patamar nas competições nacionais após a eliminação precoce no estadual. Na frente, Roger e Rossi ganham a confiança de Odair para comandar um setor que tem sofrido com a lesão de nomes importantes que ainda não tem condições ideais de jogo. Na defesa, Marcelo Lomba ganha continuidade embaixo das traves e Rodrigo Moledo mais uma chance para formar dupla com Cuesta. Nomes que ganharam força durante o período de trabalhos intensos e de amistosos, diante do Caxias e do São José. Jogo treino, a gente veio de uma semana muito forte de treinamento. A gente teve 2 jogos treino, é importante para dar ritmo, para dar competitividade. A perna um pouquinho pesada ainda, mas agora a preparação está... Terminamos a preparação e vamos estar preparados para o jogo de quarta-feira. Tá chegando a hora do torcedor matar a saudade, mas com uma grande expectativa. Afinal, qual versão do Colorado 2018 vai entrar em campo para encarar o Vitória? O Inter promissor de novas propostas que iniciou o ano com vitórias, o que não manteve o embalo, o que perdeu 2 clássicos, ou o que mostrou evolução e foi aplaudido mesmo eliminado no Beira-Rio. O jogo contra o Grêmio foi parâmetro, a equipe jogou muito bem, jogamos em casa e acho que tem que manter essa forma de jogar e vamos jogar em casa. Agora são 2 jogos, mas temos que fazer um grande jogo e conseguir a vitória. Inter e Vitória, o reencontro de torcida e time, um recomeço, por que não? É um voto de confiança vermelho em busca de dias melhores.
O Max pegou muito bem nessa matéria, né? Porque o Inter largou o ano dando esperança de que estava melhorando. Estagnou. E aí com os Grenais vieram as decepções. Teve o último Grenal, a vitória de 2-0, mas que para mim foi um jogo de exceção. E espero que o Inter me desminta amanhã contra o Vitória na Copa do Brasil. Que não tenha sido um jogo de exceção e que o Inter realmente vai decolar de vez. Mas eu confesso para vocês, não estou esperando muito. O Internacional, a chance era o Campeonato Gaúcho, né? Copa do Brasil brasileiro realmente é difícil. O detalhe é o seguinte, né, Felipe? Essa é a bronca que a gente tem em relação ao Campeonato Gaúcho no que se refere à observação. O Internacional foi testado em 3 oportunidades, perdeu 2 e ganhou 1. Né? Porque o nível de dificuldade, o grau de dificuldade que o Inter vai ter, começa agora. Vitória da Bahia, o próprio Campeonato Brasileiro. Né? Então é difícil hoje fazer uma avaliação e achar até que ponto o Internacional está pronto e o que o Inter pode fazer na temporada. A tendência é que realmente o Inter seja um participante das competições. Né? E é um Vitória que, de certa forma, chega pressionado também, né, Boas? Perdeu o Campeonato Baiano. Time fraco do Vitória, assisti algumas partidas. Espero que o Internacional não tenha dificuldades para ganhar do Vitória. Teve 15 dias para se preparar. Agora, a minha curiosidade é saber se será aquele Inter empolgado mesmo do Grenal, o Grenal que venceu com autoridade por 2-0, ou aquele ali foi um jogo de exceção? Os jogadores vão ter que provar que não foi um jogo de exceção. Bruno Ravazoli. Inter que vai definitivamente para o 4-1-4-1, né? Sai um pouquinho do 4-2-3-1, joga definitivamente com tripé de volantes, com Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro aberto pelo lado esquerdo, o Rossi pela direita e o Roger mais à frente no comando de ataque. Não sei se eu utilizaria o D'Alessandro aberto pela esquerda, acho que o Odair tem muita competência para definir o time do Inter, mas eu gostaria de ver o D'Alessandro participando do recheio, do meio campo, onde as ações ofensivas acontecem. Mas eu acho que é válido ver o D'Alessandro mais uma vez aberto pelo lado do campo. E eu acho que projetar o futuro do Inter neste momento é muito difícil. Para mim, o Inter é um grande ponto de interrogação. Eu realmente não sei o que esperar do Inter no Campeonato Brasileiro. O Inter deu algumas amostras, a evolução é nítida, mas será que essa evolução é suficiente para o Inter brigar por uma Libertadores lá em cima? Ou será que essa evolução é insuficiente e o Inter vai brigar no meio da tabela? Uma pré-Libertadores, é um grande ponto de interrogação. Quem sabe uma pré-Libertadores o Inter tem condições. Sim. Pois é. Eu fico tranquilo para fazer uma avaliação. Alguém pode pensar, poxa, que avaliação crítica né, que a gente está fazendo do Inter. Mas eu fico tranquilo para dizer isso porque o próprio D'Alessandro, que é o porta-voz, o capitão do time, está tanto tempo no Internacional, deu uma entrevista coletiva na semana passada dizendo o primeiro compromisso do Inter é se manter na primeira divisão do Brasileiro. É jogar limpo com a torcida. Mas ele foi inteligente ali. Ele jogou limpo com a torcida, mas é um discurso, convenhamos. Mas eu acho que ele quis tirar o peso, Daniel. Exato, ele quis tirar a responsabilidade do Inter. Mas jogar com a camisa do Internacional, tu vai ter responsabilidade sempre. Não, tudo bem, ele quis tirar a responsabilidade do Inter no campeonato. Por exemplo, o Grêmio entra brigando pelo quê? O Grêmio vai entrar brigando pelo título. O Palmeiras. Pelo título. O Cruzeiro. Pelo título. E o Inter. Mas essa não é a turma Não do pelo Inter. título. Não pelo título, longe do título e no máximo uma vaga na pré-Libertadores. Só que tu não pode tirar a esperança na largada. Porque daqui a pouco pinta uma surpresa. Claro que não para ser campeão. Mas ele tira a pressão, ele tira essa ter obrigatoriedade do Inter brigar por coisas grandes do campeonato. Bruno, Daniel, Felipe, no ano que o Internacional foi rebaixado, o Inter teve uma largada estupenda, né? Ganhando Santos, São Paulo, fora de casa. Mas se sabia que não seria campeão. Eu até achava que o Inter não ia cair. Agora, uma coisa eu sabia, aquele Inter não tinha como ser campeão brasileiro. O Inter assumiu a liderança na 8ª rodada, em 2016. Que loucura, né? Tem recado no nosso WhatsApp, tem mais vídeo. Vai participando, roda aí. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber, já que está começando o Brasileiro, quem tem mais chance de se dar bem no Brasileiro? O Grêmio, que é o atual campeão gaúcho, ou o Internacional? Eu acho que o Grêmio, se focar no Brasileiro, tem mais chance, mas tem muita competição. Boa tarde, jogo aberto. RS Matheus de Estrela. Valeu, Matheus, obrigado, participando aqui dos Donos da Bola. Eu não vou levar em consideração o título gaúcho, porque a gente viu que nos últimos anos o campeão gaúcho nem sempre vai bem no Campeonato Brasileiro. Prova disso é que o Inter vinha ganhando e no Brasileiro não decolava, né? Mas é o que a gente estava falando agora há pouco, o Grêmio tem time, vai brigar por Libertadores, Copa do Brasil. O Inter pode nos surpreender, como o Corinthians nos surpreendeu ano passado. Mas eu não espero isso. O campeonato do Grêmio ele vai além do título, além da qualidade do time. Porque o Grêmio, se de repente for avançando na Libertadores, é natural que ele vá repetir o processo do ano passado. Largar o Campeonato Brasileiro, que é muito mais desgastante, focar na Libertadores. Então, o Grêmio poderia não ganhar o Campeonato Brasileiro por uma questão de estratégia, de priorizar uma competição.
O Internacional não tem chance. O campeonato do Inter é meio de tabela. O que eu considero, claro, o discurso do D'Alessandro é a realidade. Eu posso estar sendo incoerente. Vai naquilo que realmente eu penso, só que é decepcionante esse tipo de discurso, né? E eu não sei se o efeito de tirar o peso ele acaba surtindo num momento desses. Eu acho que pelo contrário. Mas pelo momento que o Inter vive, Daniel... É um discurso deprimente. Mas a gente tem que aceitar a realidade. E o torcedor tem que ter paciência e aceitar a realidade. Não, eu também acho. O Inter tem paciência com o Odair. A gente viu que o time do Inter já mostrou alguma coisa. Agora, a gente não pode querer que o Internacional chegue disputando com o Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, times que estão prontos. Não times é isso, que tem elenco, Bruno, tem grupo. Bruno, tem coisas na vida que tu pode pensar, mas tu não pode dizer. E me parece que isso é um banho de água fria. Quer dizer, o capitão do time, o cara que é o líder... Mas o torcedor, né? Daniel... Ele, mas eu acho que essa versão eu entendi que a intenção dele foi jogar limpo. Jogou limpo. Mas, sinceramente, e é verdadeiro o que ele disse. Eu vou me decepcionar se eu ver o Inter brigar contra o rebaixamento. O torcedor meio de tabela para cima. Quem pensa isso, pensa em escapar do rebaixamento. Quem pensa meio de tabela, pensa em escapar do rebaixamento. O torcedor ele é muito inteligente e sabe das limitações do time. Sabe, não pode achar que o time vai brigar por título. E eu acho que o Inter também conhece as suas limitações, principalmente o capitão do time, D'Alessandro, que conhece o clube muito bem. Agora, mudando um pouquinho para o Grêmio, eu quero fazer um apelo aqui, um pedido para o presidente Romildo Bolzan Júnior. Posso? Vai, fácil, vamos ver. Grêmio, foque, por favor, no Campeonato Brasileiro. Se fosse escolher Copa do Brasil, Brasileirão, escolha o Campeonato Brasileiro. Eu quero ver um time do Rio Grande do Sul campeão brasileiro e mais do que nunca eu vejo o Grêmio pronto para conquistar o título brasileiro. Isso, como disse o Daniel. É proibido. Não é que seja proibido, quase que isso, os clubes eles preferem as competições de mata-mata. Claro. Eu acho que se o Grêmio tivesse focado no ano passado, ao invés de focar na Copa do Brasil, tivesse focado no Campeonato Brasileiro, o Grêmio teria disputado pau a pau com o Corinthians até as últimas rodadas. Eu te digo o seguinte, Bruno, é muito melhor tu ser todo ano vice-campeão mundial do que ser campeão brasileiro. O Grêmio tem capacidade para ser campeão brasileiro. Não, eu acho que o Grêmio tem capacidade para disputar duas competições e ganhar. Tem que focar na Libertadores e no Brasileiro. Claro. É o que eu acho, né? Mas é difícil. Eu entendo a escolha já do não Grêmio. sei se no domingo, sábado lá em BH, se o Renato já não irá poupar alguns jogadores titulares. Terça tem Libertadores, né? Daqui a pouco chega lá e perde um ponto, perde 2. E aí... É de se levar em consideração. Lá na frente compromete. Começa a maratona do Grêmio. Aliás, a gente já começou a falar do tricolor. Desculpa, Felipe. O presidente disse para vocês aqui que a prioridade do Grêmio são as Copas. É por aí. A gente já colocou o Grêmio na conversa. Mas eu tô com o Vou Bruno. tentar dar mais uma chance para o Bruno Cortez, que é o xará aqui do Ravazoli. Segunda tentativa do repórter da Grêmio TV. Bruno Cortez foi mais produtiva. Ele vai conseguindo. Conseguiu arrancar uma resposta do goleiro Marcelo Groi sem perguntar absolutamente nada. É bom esse Cortez aí. Estamos aqui na Grêmio TV e hoje é um dia de comemoração. O grupo maravilhoso, o grupo fantástico, e hoje mostrou a força do nosso grupo, do nosso elenco. Estou aqui com o nosso goleiro. E aí? Fala por favor. Rapaziada, o repórter não me perguntou nada, cara. Campeão gaúcho, parabéns a todo esse grupo, parabéns a você, Cortez. Tamo junto. Parabéns a toda a nação tricolor, que sempre esteve junto com a gente aí. Comemorar, galera, que a gente tá comandando a nossa terra de novo, campeão gaúcho! É muito engraçado esse Bruno Cortez. Como repórter, é um excelente lateral esquerdo. Segue jogando, Bruno Cortez. É um cara muito gente boa, Cortez, cara. É gente boa, gente boa. Aliás, isso a gente vê esse ambiente do Grêmio que é muito saudável, né? Na verdade, o Grêmio construiu um ambiente com jogadores de alto nível, né? Verdade. A gente nota, assim, que realmente tá todo mundo fechado, tá todo mundo focado, né? Acho que a primeira impressão que a gente pode ter é pelas entrevistas. São todas entrevistas de alto nível. Aliás, o Cortez podia ganhar um reforço, o Grêmio podia trazer um reforço de peso e um concorrente alto para o Bruno Cortez. Não sei se o Grêmio está no páreo ainda, mas tentou o Zeca, lateral do Santos. O Inter é que está forte nessa briga, Bruno. Bom, pois é. Vamos lá. Flamengo e Grêmio tentaram o Zeca, mas em princípio são times que não brigam mais por este jogador. Ontem o presidente do Santos disse que existe uma negociação em andamento entre Inter e Santos num troca-troca simples, sem dinheiro, por Sacha e Zeca. Sacha iria definitivamente para o Santos e o Zeca viria definitivamente para o Internacional. Só que a versão do Inter é diferente. O Inter vê essa situação com outros olhos. O Inter prioriza neste momento a venda do Eduardo Sacha. O Inter tem a informação de que o empresário do jogador está viajando para o México.
porque o Inter já recebeu uma sondagem do Cruz Azul. O Sacha vale, neste momento, 7 milhões de euros aproximadamente, o que daria, Daniel, 29, 30 milhões de reais pela cotação do euro neste momento. 29 milhões, 200 mil. Tá mais de R$4 o euro. Confirmando a proposta, o Santos teria 48 horas para igualar ou aumentar a proposta. Neste momento, como eu disse no meu destaque, entre Zeca e dinheiro, o Internacional prefere grana, porque o Inter vive uma situação financeira muito complicada e eu ouvi hoje pela manhã de uma fonte do Internacional a seguinte expressão: se fosse no início do ano, nós trocaríamos Sacha por Zeca, tranquilamente. Agora, como o Sacha valorizou, o Internacional quer vendê-lo, porque é o seguinte, vende Sacha e lá na frente tu pode permanecer com Potker, por exemplo. Então o Inter quer vender aqueles jogadores que estão fora e que estão se valorizando. Exemplos, Sacha e Valdívia. Vendendo pelo menos um deles, o Inter poderia segurar Potker e Rodrigo Dourado. Esta é a estratégia do Internacional. Então o Inter deixa o Zeca no segundo plano e pensa neste momento em vender. Bom, se for para segurar o Potker, tudo bem. Aí vale, pega um bom dinheiro pelo Eduardo Sacha e segura o Potker. Mas lembra, Boss, há alguns dias, aqui mesmo no Donos da Bola, a gente não tinha essa informação do Bruno e tentava fazer uma leitura do mercado, que jogador o Inter poderia vender. E chegamos todos à conclusão aqui que os jogadores que o Inter poderia vender, que tem valor de mercado, se valorizaram, são os que estão fora do Inter. Eu trouxe essa informação o Sacha no Santos e o Valdívia no São Paulo. Lá em Cianorte, quando o Inter foi jogar lá a Copa do Brasil. A informação é a seguinte, o Inter já trouxe Rossi e Richelli pensando em possíveis perdas de Potker e Rodrigo Dourado. Então o Rossi já foi contratado para treinar ali, entrar no ambiente do clube, se ambientar e lá na frente o Internacional vender o Potker. Daí então não precisa correr atrás, porque ele já teria no elenco a reposição. Agora, conseguindo vender o Sacha, existe uma boa possibilidade do Internacional segurar o Potker por mais 6 meses e o Rodrigo Dourado da mesma forma. É uma estratégia, vende os que estão fora, vende os que estão emprestados e deixe aqui aqueles que estão treinando e são titulares. E aí, Boss? Não, o Dourado, que eu considero um bom jogador, mas quem é que é o Dourado? Eu não sei. Ele recebeu sondagens de times de Portugal e Estados Unidos também, na última janela. Que o Dourado bateu num teto também, né? Não passa disso. Parece que o momento dele português passou, né? Que é lamentável. O X da questão é que o Inter precisa vender. Obrigatoriamente, na próxima janela, o Inter vai vender um jogador. Se não for o Sacha, vai ter que ser o Potker ou o Dourado. Por que Potker ou Dourado? Porque são os jogadores mais valorizados do elenco do Internacional nesse momento. Desculpa, Daniel. Hein, Bruno? Desculpa nada, a gente está debatendo. Hein, Bruno? Me corta agora que eu te corto depois. Hein, Bruno? Todos precisam vender, né? Todos não tem. Mas o Inter mais. O Inter está ansioso pela proposta. Eu, sinceramente... A situação do Inter é difícil. Se eu estou na pele do presidente do Internacional, e olha que o Zeca é muito bom jogador, tá? Eu não contrataria. Acho que não é prioridade. Não, eu vejo o Zeca como um acessório para um time que está montado. Para um time que está sendo construído, por exemplo, eu vejo no grupo do Internacional hoje uma necessidade muito maior de contratar mais alternativas do meio para frente do que propriamente o lateral esquerdo. Quer dizer, o Grêmio contratar o Zeca eu entenderia. O Internacional contratar o Zeca botando o Eduardo Sacha mais dinheiro, e olha que o Sacha saiu mal daqui, errado. O Bruno até chegou a falar, se fosse no começo do ano, corretíssimo. Sairia um jogador que não está num bom momento aqui para contratar um jogador que não está sendo utilizado. Só que o Santos não aceitaria na época, né? Óbvio. Ontem eu ouvi que o Santos estaria interessado no Fernando Bob, né? No volante Fernando Bob também. O Inter é que o seguinte, o Santos, nessa negociação, queria... A imprensa paulista disse Potker e D'Alessandro. Mas aí, né, convenhamos, né? Quem é que vai liberar o Potker e o D'Alessandro? A tenteada é livre. Se eu sou presidente do Internacional, ofereço o Beira-Rio também. Conhecendo a competência dos dirigentes do Internacional, eu tenho certeza que jamais o Internacional aceitaria essa aberração de proposta, né? Liberar Potker ou D'Alessandro pelo Zeca. Jamais ele aceitaria. Potker e D'Alessandro por... Mas vem cá, eles acham que a gente está vivendo aonde? Aí o Inter colocou Quem é o Santos? O Santos acha que não está Pelé? Os excluídos, né? Bob, Seigas e Eduardo Henrique. Aí o Bob, como já mostrou um certo futebol em algum momento da carreira, na Ponte Preta, e o São Paulo esteve interessado, surgiu essa possibilidade. O Santos acha que está na era Pelé, era Neymar. E ainda sobre isso, a gente falou sobre Grêmio e Flamengo também, o presidente do Santos confirmou que teve uma conversa com o Grêmio e o Santos queria o Michel, volante do Grêmio, e o volante William Arão do Flamengo. Então o Santos aí desse imbróglio que o Zeca tá com a justiça, o Santos quer tentar puxar um jogador. Tentou o Michel, o William Arão e agora o Santos será dele, né? O presidente do Santos, que inclusive vai entrar em contato com o Barcelona para propor uma troca Messi pelo Zeca.
Acho que leva. Não, é brincadeira. Acho que leva. O Barcelona vai concordar cara com isso. lunático, Deus me perdoe. Vamos falar de Grêmio, então. Olha só, foram 4 títulos nos últimos 16 meses. Uma média incrível para um time que continua crescendo. E uma interrogação fica no ar. Quem poderá parar o Grêmio? O Grêmio está acostumando o seu torcedor com títulos. Nestes 4 meses de 2018, o clube já ergueu os troféus do Campeonato Gaúcho e da Recopa Sul-Americana. Eu tenho 5 meses de clube e podendo estar conquistando aí o 3º título junto com esse grupo, para deixar um legado na história do clube, esse grupo. Neste ano, com os titulares, o Grêmio venceu 11 jogos, empatou 4 vezes e perdeu só em 2 oportunidades. Já são 32 gols marcados e apenas 9 sofridos. Será que alguém para o tricolor? Não, cansado jamais. Eu quero estar sempre ganhando. Quando sempre tiver a oportunidade, quero estar ganhando. A gente sabe que é muito difícil ser campeão. E o que anima o torcedor gremista é que existem mais 3 taças em disputa nesta temporada. O sonho de reconquistar a Libertadores e a Copa do Brasil, além do Brasileirão, que inicia neste sábado contra o Cruzeiro, em Minas Gerais. Será que dá para sonhar? Que são competições difíceis, né, que temos pela frente, mas eu acho que com a qualidade do nosso time, com a qualidade do nosso elenco, a gente pode brigar, né, por essas competições. Não sabemos se vamos, né, ser campeões, mas temos condições, eu acho, de fazer grandes competições e brigar forte, né, nesses campeonatos que virão. A culpa é dos próprios jogadores. Do jeito que o Grêmio vem jogando nos últimos tempos, até parece que é fácil ser campeão. A gente sabe que não é fácil ser campeão, mas o trabalho que a gente faz, a gente tem totais condições de conquistar mais um título esse ano. Então acostume-se com a ideia. Pode ser que no final do ano a cena se repita outra vez. E hoje pela manhã, na Rádio Bandeirantes, a gente fazia a comparação dos números, né, Daniel? O Grêmio desse ano já cresceu se comparado à largada do ano passado. No ano passado tinha um aproveitamento de 57%, agora já subiu para 78%. Marca mais gols, faz mais gols do que o ano passado, já tem 32 marcados. No ano passado eram 29, nessa mesma etapa do campeonato, 17, mesma etapa da temporada, 17 jogos com o time principal. E no ano passado sofreu 14 gols, nesse ano 9. Ou seja, o time está melhorando, Boas, é impressionante. Está melhorando, é fruto da sequência de um trabalho competente e também de um elenco, né? Não adianta você ter um técnico competente, uma comissão técnica que tem um preparador físico espetacular, um grande preparador de goleiros, enfim, toda a estrutura se não tiver elenco. E o Grêmio hoje tem elenco. Sem elenco não adianta, só se faz um bom omelete quebrando ovos, tendo ovos, presuntinho, queijo, bacon, orégano. Isso aí que está faltando pro Odair. É verdade, na comparação é justamente... Na verdade é o seguinte, né? Acho que o grande ponto do Grêmio, o mérito do Grêmio é mudar muito pouco o time, né? Verdade. Em 3 anos, o Grêmio mudou muito mais as alternativas do que propriamente o time. E aí os caras que entram, como o Cícero falou, cheguei, tenho 5 meses e já tenho títulos. O Grêmio tem um jogador, por exemplo, que a gente quase não fala, até porque ficou muito tempo fora, que é um cara que jogou muito bem, o Douglas. É verdade. Tá? Então o Grêmio tem um grupo muito melhor. As contratações do Alisson e do Tony Anderson, elas foram interessantes. O Michael Suel até foi um jogador que não deu certo, mas o Grêmio tentou, já queria antes, mas contratou, né? Não, claro, concordo contigo. Acho que com o ritmo de jogo aí, jogando, acho que o Michael Suel pode agregar muito no time do Grêmio. Não, claro. A grande questão é o time, né? O Grêmio mudou pouco no time. Tem mais, né? Tu olha pro banco de reservas ali, tu vai ter o Brocador e o André. Ou daqui a pouco tu olha pro banco, tu vai ter o André jogando e o Jael, que está em boa fase no banco de reservas. Eu imagino hoje continuidade pro Jael pelo que ele tem apresentado. Que gestão faz o Grêmio, né? Pois é, quando eu falo... Que gestão está fazendo o Grêmio. E não é só o presidente, né? Claro que o presidente é o cara da gestão, mas ali ainda tem homens experientes como Adalberto Praz e tantos outros, né? De história dentro do clube. Isso aí é fundamental. E eu vou ser sincero, viu, Boas? No momento que o Grêmio trocou, quando caiu para o Rosário Central na Libertadores e trocou direção, saiu o Rui Costa, depois perdeu para o Curitiba, trocou o treinador, saiu o Roger, eu não acreditava. Ponte Preta. Contra a Ponte Preta, é verdade. Eu não acreditava. Eu fui um dos que criticou a vinda
do Valdir Espinosa, do Renato, do Amão palmatória. Eu não acreditava, pensava que era pensamento mágico. A questão Vamos do trazer Renato, um ídolo por trazer um ídolo. A questão do Renato foi uma convicção de Adalberto Praz. Foi Adalberto Praz. Ele foi quem realmente entendeu que naquele momento seria mais interessante para o Grêmio trazer o Renato pelo estilo, né? E pelo momento que o Grêmio estava vivendo, era um momento que o Grêmio tinha que se fechar novamente, se unir, se fortalecer. Mas entra mais um mérito, Daniel, do Romildo Bolzan, porque eu tenho informação que o Romildo gostava muito do Zago, do Antônio Carlos Zago, e que ele queria o Zago para substituir o Roger. Mas se colocou em votação no Conselho de Administração e foi o voto vencido. E o maior perigo que o Grêmio correu nesse momento de transição foi quando quase pegou o Doriva e o Cristóvão. É verdade. Aí seria... Eu acompanhei aí seria terrível. A entrevista lá em São Januário, né? Tu estava lá naquela Miranda, eu estava. Aquela coletiva polêmica do Eurico Miranda lá, dizendo que o Eurico Miranda primeiro disse palavras de baixo calão, presidente Romildo Bolzan Júnior, né? Porque o Grêmio queria o Doriva, o presidente Eurico não aceitou, achou inadmissível e disse que não, o Doriva não sai. Aí 3 meses depois ele demitiu o Doriva. Aí dias depois demitiu o Doriva e o Grêmio contratou o Roger. Aí começou com o Roger, o Grêmio evoluiu, com o Renato, o Renato conseguiu dar títulos ao Grêmio. Mas respondendo aquela pergunta que estava aqui embaixo no GC... Quem para o Grêmio? Eu acho que tem 3 times aí que podem competir com o Grêmio. Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras. São 3 times que podem competir de igual para igual com o Grêmio, mas eu vejo o Grêmio ainda um pouquinho à frente dessas equipes. O Corinthians é um time muito bem armado, mas não tem a qualidade do grupo do Grêmio, não. Não tem. Eu vejo o Cruzeiro e Palmeiras. Aliás, a qualidade do Palmeiras já foi comprovada? Não. O Palmeiras é melhor que o Grêmio? Não. Nos grandes testes o Palmeiras falhou, né? No papel até pode ser. Mas o Palmeiras contratou um monte de jogadores, não arrumou a defesa. Não arrumou a defesa. É um time defensivamente. empilhar jogadores. O Palmeiras empilhou jogadores. Está muito mais desesperado em contratar, aquela coisa do tem o dinheiro, vamos torrar. Não, o presidente do Palmeiras não está nem aí, ele sai contra... vamos embora. Nós temos dinheiro. E o Roger, que eu citei agora, gosto muito do trabalho do Roger no Grêmio, foi muito bem, dá para dizer que ele plantou essa base que o Grêmio está colhendo agora, né? Só que no Palmeiras, se não der certo, se não ganhar títulos, olha, o Roger vai recuar algumas casas, né? Vai cair de padrão, porque treinou Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras, se não ganhar nenhum título de expressão... E ali no Palmeiras, o técnico que eu vejo no Palmeiras para assumir é o Filipão. Pois é, tem esse que está no mercado, né? Falando em treinador, em técnico de futebol, a gente vai mostrar um que já tomou vários banhos de energéticos como técnico do Grêmio. Lá em Pelotas, no domingo, mais uma vez, Renato não teve como escapar, não. Banho ali, tava rolando a entrevista do Romildo, do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, e eu tava ali na cola. O Bruno também tá, quase tomamos banho junto. Tava ali. E não é um banho legal, esse aí o cara fica todo colado. Criamos um monstro. Criamos um monstro. Eu tava louco pra deitar o cabelo. Já é um monstro. Depois do break, a gente vai falar mais de Grêmio, mais de Internacional, mas não troca o canal, não desliga. É daqui a pouco. De volta com os donos da bola e na marca do pênalti, uma figurinha nova. Coloca a cara do bandido aqui, ó. Aí, Bruno Ravazoli. A pergunta de Fabrício Gutierrez de Canoas. Escolha a melhor dupla de atacantes entre esses 4. André, Damião, Jael e William Potker. Momento ou currículo? Aí fica a teu critério, escolhe aí. Potker e Jael. Tá bom. É a opção. Levou em consideração o momento? Momento, claro. Momento. William Potker e Jael. Tá certo. Respondido. Vamos a Pelotas? Vinícius Conrad, a nossa parceria com o Sport E. Vamos fazer um balanço de como foi esse Campeonato Gaúcho, Vinícius. Boa tarde. Boa tarde, Felipe, amigos da bancada. Vamos utilizar os dados do grande numerólogo do futebol brasileiro, Paulo Pires. Conhece? O futebol gaúcho desse Gauchão 2018 teve 80 jogos,
tivemos 174 gols, uma média de 2,18 gols por partida, 52 vitórias e 28 empates. O clube que mais venceu foi o Grêmio, que venceu 9 vezes. E o São Paulo foi o que menos venceu, porque venceu apenas uma partida na competição, o Leão do Parque, que acabou sendo rebaixado. O Caxias foi o time que menos perdeu, sofreu apenas uma derrota, e o São Paulo de Rio Grande, que perdeu 7 vezes. Foram 7 derrotas nesse Campeonato Gaúcho de 2018. E o que Os placares... Impressiona que o Caxias foi eliminado sem perder, né? Perdeu apenas uma partida e não tinha perdido antes, estava invicto ali, só empatezinhos. O placar que mais se repetiu foi o 1-0, tivemos 16 jogos com 1-0, depois 13 vezes tivemos o famigerado 0-0, né? Gostamos de chuar no barbante, então tivemos 16 0-0 e 2-1 tivemos 12 vezes. O goleador do Campeonato Gaúcho foi o Michel do São Luís, com 8 gols. O Guilherme Queiroz do Juventude ficou logo atrás com 6. E o Everton Alemão, o zagueiro do São José, foi quem balançou a rede 5 vezes. Esses foram os jogadores que fizeram mais gols no campeonato. E aproveitando essa deixa aí, Felipe, o Michel, goleador do Campeonato Gaúcho, vestindo a camisa do São Luís, que já tinha sido goleador do Campeonato Gaúcho, vestindo a camiseta do Passo Fundo, é o novo reforço do Brasil de Pelotas, o Chavante, que estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, no sábado às 4h30 da tarde no estádio Bento Freitas. Então, o torcedor Chavante nem descansou, conquistou o vice-campeonato gaúcho e no sábado tem jogo de novo, agora pela competição nacional, às 4h30 da tarde de sábado, Brasil e São Bento, Felipe. Boa sorte ao Michel, ao Brasil de Pelotas, tomara que encaixe esse time do Kleimer, né? Tá precisando de reforços para encarar a Série B. Na Série B também tem o Juventude de Caxias do Sul, como é que tá a preparação da papada? Olha, o Juventude está se preparando, o Juventude fez 8 contratações, foi lá e fez um pacotão no Veranópolis, pegou 4 jogadores do Veranópolis e entra em campo na sexta-feira, fora de casa em Santa Catarina, contra o Figueirense, mudou o seu preparador físico, então alega que foi um dos problemas, foi o preparo físico do Juventude, então o Juventude chega para essa Série B nacional para ser mais um dos representantes, 2 representantes gaúchos, que teremos na Série B do Campeonato Brasileiro e estaremos torcendo pelos clubes para conquistar um acesso, quem sabe aí, né, Felipe? Com certeza, que não seja um passo maior que as pernas, né? Boa sorte também ao Juventude com o Juninho Camargo. E aí tem um caso curioso que é o do Ipiranga de Erechim, que está na divisão de acesso, não está na elite do futebol gaúcho, mas está na Série C do Campeonato Brasileiro, Vinícius. Exatamente. O Ipiranga está bem na divisão de acesso, vem lutando para conquistar esse retorno à elite do futebol gaúcho, mas tem muita segundona pela frente, ainda estamos na primeira fase. E aí, no domingo, às 4 horas da tarde, enfrenta o Joinville pela Série C do Campeonato Brasileiro. Então, o Canarinho quer voar, mas com certeza o voo do Canarinho, Felipe, é focado na segundona. O voo dele é para a elite do futebol gaúcho. Com certeza esse é o seu maior plano. Beleza, valeu Vinícius Conrad, a nossa parceria com o Sportchê vai voltar ao longo da semana projetando os gaúchos na Série B e C, né? Gosto muito das informações do Vinícius. Agora com esse cabelo aí ele poderia trabalhar, sabe aonde? No Masterchef. Não, mas tem que colocar a touquinha, né? Colocar a touquinha lá no Masterchef ia ser um bom chefe de cozinha. Não pode cair fio de cabelo no prato. Não, pô, aí o Fogaço enlouquece, vai pra tocação com ele. Valeu, grande Vinícius Conrad. Fala aí, Vinícius, fala. Eu espero vocês no Esportivo.rs, Boas. Eu sou bom nas panelas, hein? Um abraço. Faz um carreteiro como ninguém. Não, é o cara da cozinha que faz chuá no barbante. Gostei do chuá no barbante também. Ficou legal mesmo. Bruno Ravazoli, vamos falar de Internacional, do ataque do Inter. Leandro Damião e Potker saíram e mudou tudo. Bom, eu fiz um levantamento aqui, desde as lesões de William Potker e Leandro Damião. O técnico Odair Hellmann testou 7 formações ofensivas diferentes. Na vaga do Damião, 5 oportunidades para Roger e 2 para Nico Lopes. Amanhã contra o Vitória, joga o Roger. E desde a lesão do Potker, Marcinho jogou 3 vezes pela direita, Nico Lopes 2, Gabriel Dias, Wellington Silva e Rossi 1. Ou seja, muitos testes
7 formações ofensivas diferentes em 8 jogos e o Odair só repetiu o quarteto ofensivo uma vez e não foi nem de forma consecutiva. Foram nos jogos contra o Cianorte, quando ele utilizou Marcinho, D'Alessandro, Patrick e Roger. Neste vestibular aí, com vários jogadores, quem ganhou a vaga do Potker foi o Rossi, como nós já destacamos por aqui. O Damião segue fora, assim como o Danilo Fernandes. E existe uma pequena possibilidade do Potker ficar no banco de reservas amanhã, a ser confirmado hoje à tarde no treinamento do Inter. O Internacional tem um jogador que foi tido por muitos como uma das revelações do campeonato, que é o lateral esquerdo, Iago. Sim. O que o Bruno Ravazoli apresenta aqui é a comprovação daquilo que eu falei antes. O Internacional tem que priorizar a contratação do meio para frente. Esqueça o lateral esquerdo o Internacional tem. Tem um reserva também. E tem um reserva, então vá repor de repente, ou buscar alternativa para o D'Alessandro ou para um outro jogador. Embora tenha quantidade, às vezes falta qualidade. Quer dizer, o Nico Lopes é aquilo, não é um jogador tático, né? Ele pega a bola, quando ele tem a possibilidade de repente de servir um companheiro, ele está no bico da grande área, ele bate com o calcanhar. É um negócio impressionante. E amanhã... é bom jogador, mas não... Não acerta, né? Como destacou o Sérgio Boas na abertura do programa, amanhã é a chance do Rossi, né, Boas? Vamos conferir o Rossi, né? Porque ele tem 24 anos, é um jogador impetuoso, né? Vamos ver se ele consegue, dentro de campo, comprovar num time de ponta como o Internacional as virtudes, pelo menos, as quais ele foi para cá, foi recomendado para jogar no Inter. Agora é né? inegável. É uma oportunidade para ele, né? Desde as lesões do Potker e do Damião, o Inter desandou, né? Não conseguiu mais. Em relação ao último jogo, que foi o Grenal, vitória do Inter por 2-0 no Beira-Rio, são 2 mudanças no time. Saem o Gabriel Dias, que está até suspenso na Copa do Brasil, e o Nico Lopes. Entram o Rossi e o Roger. Apenas 2 mudanças e o Moledo segue no sistema defensivo e o Fabiano ganha uma sequência na lateral direita. Vamos dar mais uma chance para ele. A mais uma participação do repórter da Grêmio TV, Bruno Cortez, nos vestiários do estádio Bento Freitas. Vai, Cortez. Vou entrevistar o Jeromito, o nosso zagueiro, capitão. Olha, ele vai falar com a gente. Aí, rapaziada, parabéns para todo mundo, grupo fenomenal aí. Graças a esse grupo todo aí que a gente tá conquistando todos esses títulos. Valeu. É o cara que joga do meu lado, me orienta, me ajuda. Dá uma palhinha. Bom, obrigado, Cortez. Ele corre e só falo eu só falo. Obrigado, gente, muito feliz por mais um título. Tamo junto, um abraço. Esse aqui tem estrela, sabe estar no lugar certo, na hora certa e a bola procura. Esse aqui é o Cícero, vai falar com a gente, dá uma palhinha com a gente. Prazer poder estar participando mais uma vez aí, da TV Grêmio. Mais um título importante para todos nós. Esse grupo está deixando um legado muito importante e interessante para a história do clube. Espero que venha muito mais por aí. E estamos aqui com o nosso amigo Cortez, podendo estar participando de vários títulos da minha carreira ao lado dele. Tamo junto. Tamo aí. Valeu. Tamo junto, rapaziada. Estamos aqui hoje com ele, Renato Portaluppi. E vocês sabem, cada vez que Renato aparece na telinha, é sempre um mistério. Então hoje aqui diretamente para a torcida do Grêmio. Fica ou não, Renato? Tenho o maior prazer de falar que eu vou ficar, até porque eu tenho certeza que vocês iam chorar muito se eu fosse embora, entendeu? Mas pelo ambiente que a gente criou aqui, pela torcida que nós temos, presidente, diretoria, fique tranquilo que estarei junto com vocês, tá bom? Agora, se deixa eu tomar uma cerveja. Fica à vontade, comandante. É uma figura esse Bruno Cortez. Agora ele foi bem, tá aprovado, tá aprovado. O detalhe é o seguinte, o Bruno Cortez entrevistou 10 pessoas e ele não fez uma pergunta, mas fez a pergunta que era para fazer, que era do Renato. Fica pergunta e acertou em cheio. Acertou em cheio. Ele tirou um sarro no Instagram dele, eu tava olhando hoje de manhã, que ele colocou a foto lá e disse, ó, furei todo mundo. No vestiário tá todo mundo querendo saber se o Renato ficava ou não ficava. Eu dei informação. Eu tô achando que ele, olha... Cortez, tô achando que ele foi bem, viu? Foi bem? Foi bem. Contrataria, mano? Eu contrataria, porque ele entrevistou todo mundo, a gente não consegue mais entrevistar ninguém, né? Mas ele é um figuraço, ele já veio aqui nos Anos da Bola e a gente convive com ele quase que diariamente nos hotéis, nos treinos. É uma figura, né, Bruno? Figuraça. Cortez é figuraça. Uma boa pessoa. O Grêmio tem vários jogadores fora de série, né? O Marcelo Groy, outro cara muito gente boa. Cara, o Bressan. Entrevistei o Bressan e rapidamente fiz uma lembrança pro Bressan. O Bressan foi muito vaiado depois de um jogo contra o Vitória, que ele fez um pênalti, foi expulso, e agora ele deu a volta por cima e tá levantando as taças aí jogando, né? Pô, ele foi titular contra o Lanús, por exemplo, pra quem não lembra, né? Libertadores, é verdade. Foi bem, né? Foi bem, foi bem. Gente, valeu, donos da bola, vai ficando por aqui. Voltamos amanhã já projetando o Internacional e Vitória pela Copa do Brasil, possíveis escalações, informações de concentração e tudo mais.